Olá, estamos começando mais um 10 minutos aqui pela RCTV. Minha convidada de hoje é mestra em Direito, professora de Direito do Trabalho, já foi delegada e auditora fiscal do trabalho e é sócia do escritório Gaudêncio e Bezerra Associados. Estamos advogados associados. Estamos recebendo hoje no 10 minutos a doutora Glauci Gaudêncio. Doutora Glauci, prazer recebê-la aqui nos 10 minutos. Prazer é todo meu estar aqui com você. Aliás, hoje o nosso papo é sobre um assunto muito interessante que aconteceu um seminário recentemente sobre relações do trabalho no dia a dia das empresas, mas me parece que isso é só o começo de um processo que vai se desenvolver cada vez mais, que é o seguinte: as empresas que tiveram processos através de acidentes de trabalho, o INSS agora está entrando na justiça pedindo a essas empresas que possam ressarcir os danos causados monetariamente. É isso, doutor? Exatamente, exatamente. E as empresas estão preparadas para essa história, de repente, assim? Olha, elas precisam estar, não é? Precisam estar. Precisam estar. Pelo seguinte, esse seminário está acontecendo daqui a pouco, não é? E é o primeiro de uma série, porque nós estamos preocupados exatamente com as relações trabalhistas no dia a dia das empresas, até por conta da nossa experiência como auditora fiscal durante muitos anos, como delegada do trabalho e como advogada trabalhista de empresas e consultora. Então, nós nos preocupamos bastante com essa situação. E por isso que a pergunta é: acidente de trabalho, quem paga a conta? Certo. E prevenindo as responsabilidades, né, das empresas. Porque, atualmente, se a empresa, se houver um acidente de trabalho, e o acidente de trabalho, aqui a gente fala no acidente de trabalho de uma forma geral, que envolve também a doença ocupacional, não é? O acidente de trabalho, o tipo e a doença ocupacional. Então, se houver um acidente de trabalho e o empregado ou os herdeiros ajuizarem reclamação trabalhista e nessa reclamação ficar comprovada a culpa da empresa pelo acidente, e o conceito de culpa, você sabe, envolve negligência, imperícia, imprudência, não é? Aí, então, o juiz remete cópia para o INSS, que ajuiza a ação regressiva, cobrando da empresa aquilo que ele gastou com o trabalhador que precisou ficar afastado, ou se houve morte, a pensão que foi ou que está sendo paga à família, não é? E mesmo de casos pretéritos, 5 anos, 10 anos atrás? Sim, de 2007 para cá. 2007 para cá. É por isso que agora que a coisa está aparecendo, entende? Já temos mais de, só esse semestre, já em torno de quase 3.000 ações ajuizadas, não é? Pelo INSS. Sim. E referente aos anos anteriores, nós já temos diversas ações concluídas com condenação para as empresas. Ou seja, o INSS vem, via de regra, ganhando. Sim, porque ele não é uma seguradora. A seguradora, ela sempre paga, não é o seguro, Exato. Mas vai atrás quando a pessoa tem culpa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, ou seja, o governo está fazendo tardiamente isso, mas está fazendo, começa a fazer. Então, por essa razão, a empresa precisa ter muito cuidado com essa área de saúde e segurança. Cuidado no dia a dia, desde a admissão do trabalhador até sua saída. Trabalho educativo, porque não basta, por exemplo, você entregar ao trabalhador, quando exigido, os EPIs para ele usar. EPIs é equipamento de proteção individual, certo. Tipo máscara, luvas, botas, dependendo da atividade, da construção civil. Muito, né? Isso. Capacete, luva, né? A botina, né? Não basta você entregar. Certo. Você também tem que fiscalizar o uso. Porque se você não fiscalizar o uso, você vai responder também com culpa porque você foi negligente. Não é isso?
Então, e a gente sabe que muitas vezes o trabalhador pega o capacete e usa como se fosse um boné, sentido contrário, né? Pega a máscara, pendura no pescoço como se fosse uma gargantilha. Certo. Então, cabe à empresa fiscalizar, advertir quando encontrar o trabalhador fazendo uso inadequado do EPI e até, se for o caso, demitir por justa causa, porque isso também está previsto na CLT. Certo. Então, Mas o que fazer, por exemplo, doutora Glaucia, no caso dessas empresas que trabalham com serviço de entrega, os famosos motofrentistas, né? Esses motoboys. Motoboys. Por exemplo, a empresa pode ter o seguro de vida deles, pode oferecer o capacete, mas eles se envolvem num acidente de trânsito. Pode, que é o chamado acidente de trajeto. De trajeto. Acidente de trajeto. Qual é a orientação para esses casos? Também, a empresa, ela sempre só responde, pelo menos constitucionalmente, quando ela tiver culpa. Porque a Constituição, ela diz que a empresa, ela responderá sempre por culpa, independentemente da questão do seguro da Previdência Social, certo? Então, se a responsabilidade dela é por culpa, significa dizer, em direito, a gente chama isso de responsabilidade subjetiva. Mas, aí no caso do motoboy, se não houve culpa da empresa, ele não vai ser responsável, não é, numa eventual ação regressiva. A empresa não será responsável. Isso. Mas nós temos uma outra situação também, independentemente de reclamação trabalhista, é quando o empregado adoece e vai direto ao INSS e diz que contraiu aquela doença na empresa e que a empresa se negou a lhe conceder a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Certo. E existe hoje uma relação, não é? Isso nós vamos, inclusive, abordar hoje à noite, né, nesse seminário, uma relação de doenças que, no entendimento do legislador, essas doenças seriam compatíveis com os códigos de atividade daquelas empresas, ou seja, com as atividades exercidas pelas empresas. Então, ele chega lá, o médico vai para a relação. Olha, bom, essa doença aqui, ela é comum em quem? Por exemplo, Lé é comum no digitador, né? Então, se você é digitador e chega lá com Lé, ele diz doença ocupacional, né? Aí, então... O bancário acaba tendo muito, por exemplo. Isso. Aí, agora, se a doença não estiver diretamente relacionada com a atividade, aí o INSS vai também examinar, verificar, fazer até uma perícia, se for o caso, para saber. Doutora Glaucia, e as empresas, diante desse advento? Começou em 2007, digamos assim, 2007 para cá o INSS tem dado entrada nessas ações. Agora, as empresas, elas estão devidamente preparadas para isso? Elas têm advogados, elas têm pessoas... Não estão. O RH dessas empresas, como é que está isso? Principalmente nessa questão que eu acabei de falar agora, que quando o médico diz, olha, a doença aqui, ela está diretamente relacionada com a atividade, é o que se chama de nexo técnico previdenciário. Então, existe o nexo. Então, eu estou considerando que é uma doença ocupacional. Comunica a empresa. Cabe à empresa apresentar defesa junto ao INSS. A maioria delas não apresenta. Então, quando ela não apresenta, até porque não toma nem conhecimento, fica mas ali... Mas o INSS não notifica não a empresa? Pode até notificar, mas chega e fica lá. Né? Elas não atentaram ainda para a gravidade da coisa, né? Porque é um fato novo, uma coisa recente. É verdade. Aí, então, isso aí, quando acontece, né? Pode ensejar também depois uma ação regressiva. Porque aí tudo que o INSS... ele disse que a doença era ocupacional. A empresa não se defendeu, porque a empresa pode se defender administrativamente e depois, se for o caso, ir à justiça também, né, para discutir.
se ela não fizer isso, então ela também vai sofrer uma ação regressiva, né? Para também pagar a conta. Então, hoje se faz necessário que toda empresa tenha um corpo jurídico organizado, especializado na área, para trabalhar em conjunto. Hoje não há mais espaço para trabalhos isolados, não é? É verdade, é verdade. Não é? Com os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho. Hoje não existe mais lugar para médicos do trabalho só para concessão dos ASOs, ou seja, dos atestados de saúde ocupacional, por ocasião da admissão, os periódicos, admissão, essa coisa formal, não é? Exato. Não há lugar mais só para isso. A palavra agora é convergência, todo mundo... Exatamente, exatamente. E ter um cuidado e fazer um trabalho educativo. As semanas de segurança do trabalho, elas têm que ser voltadas realmente para um trabalho educativo, de prevenção de acidente, de acordo com a atividade da empresa, e não ficar fazendo só palestras, como a gente vê na grande maioria, doenças sexualmente transmissíveis, mas que às vezes não são tão importantes naquela empresa. Não é? Doutora Glaucia, 10 minutos passam rápido. Demais. Obrigado pela presença. Forte abraço. Um abraço a você e obrigada. Pois é, e o programa 10 Minutos de hoje fica por aqui. Você já sabe, de segunda a sexta, às 6h30 da noite, eu conto com a sua audiência. A RCTV, do seu jeito, claro, para você.